Olá, espectador. Eu sou Luciano Aguiar e esse é um vídeo que constitui a parte final da disciplina de didática, sob orientação do professor Reginaldo Vaz, para o curso de especialização em energias renováveis. Nessa aula de hoje, nós falaremos brevemente sobre a eficiência de turbinas eólicas. Ao longo dessa apresentação, nós definiremos o que é energia eólica, o que é levado em consideração para calcularmos a eficiência, bem como a potência de uma turbina eólica, além de falarmos de algumas inovações na área. Bem, a energia eólica ela é aquela obtida a partir do vento, que nada mais é do que uma quantidade de massa de ar que se movimenta. Essa massa de ar ela tem uma energia cinética associada, que é um tipo de energia associada a movimentos. O que uma turbina eólica faz, em essência, é converter essa energia cinética em energia elétrica. Atualmente, esse é um processo que tem gerado interesse e investimento, principalmente por ser uma forma sustentável e renovável de gerar energia elétrica. Além disso, esse é um processo um tanto quanto versátil. Como nós podemos ver aí nessas imagens na tela, essas turbinas eólicas elas podem ser instaladas tanto em terra, os chamados parques onshore, quanto podem ser instaladas no mar, os chamados parques offshore. Como eu disse anteriormente, o que uma turbina eólica faz é converter energia cinética associada ao vento em energia elétrica. Isso depende de duas coisas: de quanta massa de ar é deslocada, representada por esse valor m, e o quão rápido isso acontece, que é representado por essa velocidade v. A questão é que uma turbina eólica é uma máquina. Como qualquer outra máquina ou dispositivo, ela não tem eficiência de 100%, ou seja, ela não é capaz de converter toda a energia cinética do vento em energia elétrica. Mas isso não é porque o dispositivo ele é mal feito ou algo assim. Isso é característico de toda máquina ou dispositivo. A conversão de energia nunca é total durante o processo. Isso já é explicado pelas leis da termodinâmica. Isso quer dizer que existe um valor máximo então para o rendimento dessas turbinas, que não é 100%. Esse rendimento, basicamente, ele é calculado como sendo a quantidade que a turbina captura, ou seja, que ela consegue converter, dividido pela quantidade de energia total disponível. Quando esse rendimento ele é calculado, o resultado ele é igual a 59% aproximadamente. Isso significa que, teoricamente, essa turbina ela consegue realizar uma conversão de cerca de 60% da energia disponível, isso mesmo considerando as turbinas mais modernas já projetadas. Na prática, N outros fatores devem ser levados em consideração. Então, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, os mais diversos tipos de turbina que já foram projetados sempre apresentam um rendimento inferior ao limite teórico, ou seja, sempre inferior a 60%. Quando falamos em turbinas eólicas, uma grandeza muito relacionada com isso é a potência. Essa grandeza, ela informa o quão rápido a conversão energética de energia cinética para a energia elétrica acontece. Ou seja, se uma turbina ela tem uma potência associada maior que outra turbina, significa que no mesmo tempo de uso, essa que tem uma potência maior consegue gerar uma quantidade maior de energia. Logo, consegue ser mais eficiente. Essa potência e, consequentemente, a quantidade de energia gerada ela depende da quantidade de massa de ar que atravessa a região que é delimitada pelas pás da turbina. Essa quantidade de ar ela vai depender essencialmente de três fatores. Vai depender da densidade do ar, da área que é delimitada pelas pás e da velocidade do vento na região. Ou seja, uma vez escolhido o lugar de instalação da turbina, um fabricante ele só pode alterar um desses fatores para maximizar a potência, que é o tamanho das pás. Turbinas com pás maiores conseguem delimitar uma área maior e, consequentemente, ter uma potência maior associada. Já a natureza vai contribuir com a velocidade do vento, ou seja, locais onde o vento ele tem velocidades maiores são mais propícios para instalar turbinas eólicas. Para a potência, a velocidade ela acaba tendo uma contribuição bem maior, porque esse valor ele é elevado ao cubo na expressão.
Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque esse valor de velocidade ele não pode ser infinitamente maior. Para que uma turbina funcione no seu máximo rendimento, a faixa de velocidades que melhor proporciona isso é entre 12 e 20 metros por segundo. Valores que são muito superiores a isso podem colocar em risco a própria segurança da estrutura da turbina. Então, vamos observar isso acontecendo numericamente, certo? De uma forma um pouco mais numérica. Se nós temos uma turbina que está instalada em uma região onde o vento está com uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade anterior registrada, o que vai acontecer com a potência dessa turbina? Ou seja, o que vai acontecer também com a quantidade de energia que está sendo convertida aí nesse processo? Tá? Aqui, como nós não temos valores exatos de velocidade, eu vou chamar a V1 a primeira velocidade e V2 a segunda velocidade registrada, onde V2 é o dobro de V1, certo? Como o único fator que mudou aqui foi a velocidade do vento, na expressão é o único valor que muda também, tá certo? Então, para calcular a potência, nós temos que a expressão é exatamente a mesma. Porém, agora no lugar de V1, nós utilizamos V2. Então, P2 vai ser meio vezes a densidade vezes a área vezes 2V1 ao cubo. Como 2 elevado ao cubo é 8, então nós temos que P2 é igual a 8 vezes meio vezes a densidade vezes a área vezes V1 ao cubo. Se a gente pega essa parte, então, e compara com a primeira expressão ali, a gente observa, então, que P2 é igual a 8 vezes P1. O que isso significa? Significa que o fato do vento ter dobrado a sua velocidade implicou num aumento de 8 vezes na potência disponível para essa turbina. Quando a gente anda por uma estrada em uma região onde a gente sabe da existência desses parques eólicos, normalmente a gente vê essas turbinas instaladas em terra, né? Geralmente são locais ali muito próximos a um litoral. Só que mesmo assim, mesmo nessas regiões, pode ser que o vento não seja tão constante quanto a gente precisa que seja, né? Além da própria questão do espaço também. Então, por conta disso, instalar essas turbinas em alto mar acaba se tornando útil porque coloca elas em uma região com maior disponibilidade de vento e que pode ficar por mais tempo dentro da faixa ideal, né, de operação. Esses locais eles apresentam também maior potencial de geração, porque o espaço para instalar turbinas em alto mar é muito maior do que a área existente, a área percebida no meio terrestre, né? Outro ponto também é que em terra, mesmo procurando lugares distantes de habitação e tudo mais, pode ser que ainda existam comunidades que moram em locais próximos à instalação. Então, isso algumas vezes produz um conflito com relação ao uso de solo, né? Então, em alto mar, esse é um fator que é reduzido. Além de tudo, o impacto visual, né? Que é menor do que comparado quando a um parque onshore, né? Que é um parque eólico em terra. Outra coisa é que durante a operação de uma turbina, ela pode produzir ruídos desconfortáveis, né, a longo prazo para o ser humano. Ou seja, a instalação no alto mar também poderia reduzir isso. Então, nessa perspectiva, uma empresa chinesa ela desenvolveu a que hoje é considerada a maior turbina eólica do mundo, a MyC 16260, né? O diâmetro dessa turbina ela tem cerca de 260 metros, ou seja, cada uma de suas pás tem 130 metros de comprimento aproximadamente, né? Para se ter noção da utilidade dela, uma turbina dessa ela tem uma potência disponível de 16 megawatts. O que isso significa? Que se a gente considerar um período de um ano, uma única turbina dessa é capaz de alimentar cerca de 36 mil residências com
com energia limpa, né? Então, parques offshore, ou seja, parques em alto mar, que têm a ambição de serem considerados megaprojetos, já tem uma turbina ideal para cumprir esse objetivo, né? Bom, gente, nos aproximando então do final dessa aula, vamos revisar aí então o nosso conteúdo com uma breve atividade avaliativa, certo? O que acontece com a eficiência de uma turbina eólica quando a velocidade do vento está abaixo da faixa ideal de operação? Temos aí 4 alternativas e vamos analisar cada uma delas para determinarmos a resposta correta. Letra A. A turbina opera com eficiência máxima. Bem, a gente sabe que a eficiência máxima, nós comentamos isso ao longo desse vídeo, que a eficiência máxima ela vai ser apresentada dentro de um limite de velocidade seguro, dentro de uma faixa segura. Se a velocidade está fora dessa faixa, obviamente, essa turbina ela não vai apresentar eficiência máxima. Sendo assim, a letra A ela é uma afirmativa incorreta. Letra B. A turbina não consegue gerar energia suficiente para ser eficiente. Sim, faz sentido, porque se está fora da faixa de velocidades ideal para a operação, ela não tem eficiência máxima, consequentemente não consegue gerar uma quantidade de energia suficiente, né? Então, a letra B pode ser a resposta correta. Vamos deixar ela aí de prontidão. Já na letra C, a turbina começa a girar em sentido contrário. Bem, o fato de estar fora de uma faixa de velocidades ideal para a operação não implica a inversão do sentido do movimento das faces das turbinas, né? Até porque elas são construídas para que isso não aconteça, né? Para que essa inversão não aconteça. Então, obviamente, a letra C também não. Letra D. A eficiência não é afetada pela velocidade do vento. Bom, como a gente mencionou, como eu comentei aqui com vocês, um dos fatores relacionados à eficiência da turbina é a sua potência. E a potência leva em consideração a velocidade do vento, a velocidade ao cubo. Logo, a letra D também está incorreta quanto a essa afirmação. Sendo assim, dentre as nossas alternativas, a única que se destaca é a letra B como alternativa correta. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos veremos então em uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.